Bom dia, vamos lá para a nossa aula de geografia? Na nossa aula de geografia de hoje nós vamos falar sobre a diversidade da vegetação brasileira. Vamos lá? Ó. Na aula passada nós vimos sobre as paisagens naturais do Brasil, não é? Vamos voltar um pouquinho. E a tia falou sobre a diversidade, sobre diversidade e não a diversidade, desculpa. O Brasil possui uma das biodiversidades mais ricas do mundo. As maiorias reservas de água doce do planeta e um terço das florestas tropicais que ainda restam estão onde? No Brasil. Estima-se que aqui está uma a cada 10 espécies de plantas ou animais silvestres. Pronto. Quando fala de biodiversidade, está falando de várias coisas, de várias plantas, de vários animais, né? E tudo isso, a reserva de água doce maior dizem que está onde? Aqui, no nosso país, como a tia pode exibir para vocês aqui no mapa, né? O que é a biodiversidade, hein? A tia acabou de explicar o que é a biodiversidade, não é? Nosso país, ele é muito extenso. Extenso por quê, tia? Porque ele é grande, né? E a biodiversidade predomina com relação à fauna, que são os animais, e com relação à flora, que são as plantas, né? Como a tia mostrou e exibiu, não é? O Amazonas é onde se concentra a maior parte de floresta do país. Então, por isso que a Amazonas, ela é denominada o pulmão do mundo. Por que o pulmão do mundo, tia? O pulmão do mundo porque é lá que está concentrada a maior parte de florestas. Embora algumas pessoas venham desmatando, né? A Amazônia ela está sofrendo muito por conta do desmatamento. E quando estas reservas são desmatadas, os animais eles deixam de existir. Sim, porque onde é que eles moram? Lá nessas reservas. E quando eles são retirados, quando são derrubadas essas árvores, eles ficam sem seu habitat natural, eles ficam sem sua casa, não é? Vamos lá. Então, na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre a diversidade da vegetação brasileira. Como vimos, o Brasil tem uma grande extensão territorial. Por quê? Porque ele é, grande extensão por isso. Neste capítulo, vamos aprender que o nosso país tem uma vasta diversidade de vegetação e está submetido a diferentes condições climáticas e de relevo. Vamos começar, então, pela vegetação. Então, nesse mapa que nós podemos observar aqui no livro, na página 10, temos o que? A vegetação original, como ele era antes. Tem a numeração e tem a legenda abaixo. Acompanha com a tia, Número 1, a floresta amazônica. Tia vai lendo aqui e vai mostrando a vocês aqui. A floresta amazônica. O 2 é a Mata Atlântica, que seria aqui, a Mata Atlântica. O 3 é a Caatinga, que é aqui, região Nordeste. O 4 é o Cerrado. O 4 está mais ou menos aqui pelo Tocantins, O 5 é a floresta da Araucária, que está bem aqui na região sul, aqui, O 6 é Campos, onde é que está? Aqui embaixo, na região sul, né? E o 7, Complexo do Pantanal. Onde é que está o Complexo do Pantanal? Bem aqui no Mato Grosso, E temos também a vegetação litorânea, bem aqui. Por que litorânea, tia? Porque está perto do litoral. E o litoral condiz a quê? A praia, os oceanos, litoral, né? A tia falou em outra aula que a nossa cidade, ela é denominada o quê? Uma cidade litorânea, porque ela está próxima do mar, das praias, não é? Então, aqui é a vegetação original que a tia mostrou. Observem, né? Observem, aqui era a vegetação original. Bem antes a tia exibiu, mostrou aqui e exibiu aqui a vocês no mapa onde ficava cada um. Então, agora nós vamos lá. A floresta amazônica ela é formada por vegetação caracterizada por árvores de grande porte. Por que de grande porte? Por ser uma floresta, lá ele abrange o quê? Árvores imensas, árvores maiores, né? Lá no Amazonas. A Mata Atlântica ela é formada por quê? Por florestas caracterizadas por diferentes composições de plantas e classificada de acordo com a sua localização
e planície, não é? E são compostas de árvores de médio porte. Enquanto na Amazônia são árvores maiores, lá são árvores de médio porte, são árvores bem menores. A caatinga, vixe, é o fedor? Não, a caatinga é uma formação vegetal mais seca, composta por matas, com várias espécies de cactos e arbustos pequenos. Então, a caatinga ela está mais predominante na região nordeste. Por conta de quê? Por conta do sol, por conta da seca, né? Então, vamos lá. O cerrado, essa formação vegetal apresenta diferentes aspectos e é caracterizado, ora, pela presença de árvores e pela distribuição espalhada. Quer dizer que ela não se concentra só em um lugar. Essas árvores, elas são espalhadas, por isso que ela é chamada de cerrado. Não é uma concentração que nem na floresta amazônica, porque na floresta amazônica são imensas árvores de grande porte, árvores bem altas, então eles concentram-se em maiores quantidades, não é? Vamos lá. Lá na floresta de araucária é uma das vegetações típicas dos planaltos da região sul do Brasil, como a tia mostrou aqui, a região sul, não é? E tem como característica a presença de pinheiros de araucária. Essas árvores são muito altas e nascem em solos férteis, sob climas com temperaturas moderadas e baixas no inverno. Então, por isso que esses pinheiros, eles predominam lá, porque a região sul é o que? É uma região mais fria, não é? É uma região mais fria. Os campos são formações herbáceas com extensos banhados ao redor de lagos, lagunas na região costeira e campos naturais de gramíneas no interior, ocorrendo em meio às matas subtropicais e florestas de araucária. Os campos de pradarias, né? Mistas também são conhecidos como pampas gaúchos. Então, isso encontra-se onde? Isso aí, lá nessa região. Complexo do Pantanal. O Pantanal fica onde? Complexo corresponde a uma grande área inundada todos os anos. Por que Pantanal, né? Inundada em todos os anos. Por conta de quê? Da chuva. Principalmente na estação das chuvas, não é? No início e no fim de cada ano, em que ocorre uma combinação entre essas vegetações do cerrado e variações de outras regiões brasileiras. A vegetação litorânea, como a tia explicou, a vegetação litorânea, ela encontra-se mais onde? Próximo aos oceanos, não é? Perto da praia. Composição de vegetação bastante variada, em que são encontrados arbustos nas partes mais úmidas, como os manguezais. Por isso que nós aqui do Ceará somos denominados como uma cidade litorânea. Porque nos rios onde nós encontramos esse tipo de vegetação de mangue, né? Nos rios, um rio bem conhecido, onde todos vocês conhecem, que o Rio da Sabiaguaba, alguém já foi lá, já visitou, como é legal, os mangues e essa vegetação, ela é o quê? Uma vegetação úmida, e lá existe algumas espécies de animais, como quem? Tem os crustáceos, né? A região litorânea do Brasil concentra um vasto continente populacional com grandes cidades, mas também diversas comunidades tradicionais e uma rica diversidade, que nem a tia falou, diversidade de quê? De fauna e de flora. Fauna é o quê? Os animais, e flora são as árvores, não é? Então, nessa região, o encontro da terra com a água doce dos rios e a água salgada do mar resulta em ambientes costeiros, com vegetação que se adapta a essas características, combinada como a restinga e o mangue. A tia acabou de citar sobre o mangue. E o mangue está predominando aonde? Nos rios, não é? Esse tipo de vegetação encontra-se onde? Nos rios, o mangue. Então, quais são esses rios? Os rios bem conhecidos aqui do nosso estado. O Rio da Sabiaguaba, a tia acabou de citar, e o Rio Cocó. Lá nós podemos encontrar esse tipo de vegetação. O mangue é vegetação presente no litoral que se desenvolve no encontro das águas dos rios com os mares, não é? Então, o encontro do rio com o mar dá
essa diferença de ser chamado de mangue. E a restinga é vegetação litorânea resistente ao solo arenoso. Que tipo de solo é esse? O solo arenoso é aquele solo da praia, aquela areia mais solta, né? Então, as correntes litorâneas, a alteração do nível do mar e as forças dos ventos proporcionam para que esse solo seja dessa maneira. Então, todo mundo compreendeu a diferença dos tipos de vegetação? Então, para finalizar, vocês irão realizar as atividades propostas. Então, só mais um questionamento, ó. Qual é o tipo de vegetação que predomina na nossa região? Como é o nome da nossa região? Região Nordeste. E o nosso estado? O Ceará. Qual o tipo de vegetação que predomina aqui? Hein? Pensa lá e posta lá no grupo Patia.